A névoa sobrevoava a cordilheira quando o radar da base detectou uma aeronave não identificada. No comando da operação, o tenente Marcos recebeu a notificação com olhos atentos. A transmissão de rádio da aeronave estava em silêncio absoluto, o que aumentava a tensão. "De onde está vindo esse helicóptero?" perguntou ele, olhando o mapa com desconfiança. Os soldados no centro de controle confirmaram que ele cruzara a zona proibida. Sem mais informações, o tenente acionou o protocolo vermelho de interceptação. 2 jatos foram lançados imediatamente para identificar e conter a ameaça. Mas ninguém ali imaginava que aquele helicóptero carregava alguém que não podia ser tocado. No interior do helicóptero, a Major Helena Vasques revisava os documentos em sua maleta. Ela havia passado anos fora do país, em missões que sequer existiam nos arquivos oficiais. Na cabine, o piloto a alertou: "Estamos sendo perseguidos por jatos, senhora." Helena manteve a calma. Seu olhar treinado não demonstrava pânico. O transponder falhou. "Mas ninguém deve atirar. Eles vão reconhecer a assinatura térmica", disse. Porém, algo estava errado. Os jatos se aproximavam agressivamente. A comunicação da Major com o alto comando havia sido interrompida misteriosamente. E naquele momento, ela soube menos, alguém queria silenciá-la. Na Base Area, os operadores gritavam informações cruzadas. "É um helicóptero do modelo U-60. Mas o prefixo não bate com nenhum oficial", alertou um técnico. O tenente Marcos hesitou, mas a pressão por ação era enorme. O general que acompanhava a missão ordenou: "Atirem se ele não responder em 10 segundos." Marcos pediu tempo, mas a ordem já estava dada, menos o míssil foi disparado. "Não, Sil." O helicóptero fez uma manobra evasiva surpreendente. Os jatos quase colidiram tentando acompanhá-lo, mas o alvo seguia em alta velocidade. Eles não sabiam, mas estavam atacando a mulher mais condecorada da inteligência militar do país. Helena pegou o comunicador reserva e tentou uma frequência codificada. Código Estrela Negra, autorização Alpha Victor -07. "Repito, não abram fogo." A resposta foi silêncio. O canal estava bloqueado. O piloto desviava como podia, mas a situação era crítica. Dentro da base, um coronel mais velho entrou na sala e gritou: "Cancelem o ataque." Ele reconhecera a manobra usada pela aeronave. Era um padrão da Elite Sombra, mas era tarde demais. O segundo míssil já havia sido lançado. O helicóptero foi atingido de raspão e começou a perder altitude rapidamente. O impacto jogou papéis, armas e equipamentos no chão da aeronave. A Major prendeu a maleta com as algemas de pulso e ordenou: "Preparem para pouso forçado." O helicóptero girava no ar, enquanto a fumaça tomava conta da cabine. Em terra, as unidades de contenção já se aproximavam da zona de queda. Marcos, ao perceber o erro, ordenou que ninguém mais abrisse fogo, mas os soldados em campo estavam mal informados sobre o que enfrentavam. Ao tocarem o chão, a equipe da Major saiu armada, mas sem disparar. E então, algo inesperado aconteceu. Os soldados ficaram imóveis ao ver o emblema no peito dela. O emblema bordado em dourado não era comum, menos representava a Divisão Fantasma, uma unidade que oficialmente não existia, mas era conhecida por poucas figuras do alto escalão. Helena se aproximou do comandante do pelotão e disse: "Você está prestes a cometer um erro irreversível." O jovem tenente engoliu seco, ainda com o dedo no gatilho. "Eu fui enviada para evitar uma guerra, e vocês acabaram de quase iniciá-la." Os homens não sabiam o que responder. A tensão era sufocante. O helicóptero queimava atrás dela, mas ela permanecia firme. Foi nesse instante que um veículo blindado chegou com ordens diretas do alto comando. Do veículo desceu o general Rui, veterano das campanhas de selva e mentor de Helena. Ao vê-la viva, ele se aproximou com os olhos marejados. "Ainda bem que você está viva, menina. O que fizeram foi insano." Ela apenas respondeu: "Alguém apagou minha autorização de voo." Ele olhou para os soldados em volta e gritou: "Ninguém mais encosta nela." O general então olhou para o helicóptero em chamas e murmurou: "Isso vai dar uma guerra interna." Helena entregou a maleta a ele e disse: "Temos 12 horas antes de uma ação hostil estrangeira." O conteúdo da maleta era mais explosivo do que qualquer míssil lançado. Na sala de guerra da capital, os líderes militares começaram a ser convocados. As imagens da interceptação errada já circulavam em círculos restritos. O ministro da Defesa estava furioso e exigia explicações imediatas. Como atiraram contra uma agente autorizada em missão diplomática? Ninguém tinha uma resposta clara, mas todos sabiam que o erro fora orquestrado. Helena, agora sob proteção direta, preparava-se para apresentar o conteúdo da maleta. Dentro dela, havia provas de uma conspiração que incluía nomes poderosos
e o tempo para agir estava se esgotando. Marcus foi afastado temporariamente enquanto a investigação era aberta. Ele se perguntava se tudo aquilo fora realmente um erro, ou se ele havia sido manipulado. A gravação de radar foi analisada e mostrava sinais claros de interferência externa. O transponder do helicóptero fora bloqueado por alguém com acesso interno. Enquanto isso, Helena se reunia com um grupo seleto de líderes confiáveis. Ela detalhou cada passo da operação secreta que executava antes da interceptação. O objetivo era impedir que armamentos biológicos caíssem em mãos erradas. E agora, o inimigo sabia que ela estava viva menos e agiria sem piedade. Na clã da noite, agentes do inimigo interno tentaram invadir o hospital militar. Helena havia sido levada para lá após o pouso forçado, com ferimentos leves, mas ela não era o tipo de mulher que esperava deitada por segurança. Com uma pistola escondida na cinta, ela neutralizou 2 invasores antes do alarme tocar. No corredor, soldados fiéis ao general Rui a escoltaram para uma sala segura. Ali, ela abriu uma nova pasta. Continha coordenadas, senhas e contatos que precisavam ser ativados. Ela sabia que o erro cometido ao interceptar seu helicóptero revelara muito mais. E a verdadeira guerra, aquela que não se travava com fuzis, estava apenas começando. Com os arquivos ativados, Helena estabeleceu contato com um nome muito apagado dos registros. Chamava-se Corvo, um ex-operativo que desertou após denunciar fraudes dentro da inteligência. Ele apareceu em uma videochamada criptografada, com o rosto oculto e voz alterada. Você está viva. Então eles falharam, disse ele. Helena foi direta. Preciso dos nomes. Todos os envolvidos no bloqueio do meu helicóptero. Corvo hesitou, mas enviou uma lista com 14 nomes, e 4 estavam no alto comando. A conspiração era mais profunda do que se pensava. Envolvia contratos, traições e espionagem externa. Agora, ela precisava apresentar aquilo ao país, sem morrer antes disso. O general Rui organizou uma sala especial no subsolo da base Alpha Zero. Ali, apenas oficiais com o mais alto nível de segurança podiam entrar. Helena projetou os dados, enquanto o silêncio dominava o ambiente. Entre os nomes, um causou espanto imediato ao almirante Torres, chefe da Segurança Nacional. Isso é impossível. Ele comandou operações ao lado de meu pai, gritou um dos oficiais. Mas as gravações e transferências bancárias secretas confirmavam os fatos. Torres vendia rotas secretas da frota naval para uma corporação privada envolvida em biotecnologia. E o helicóptero de Helena estava vindo justamente da interceptação de um desses carregamentos. Enquanto os militares leais se organizavam, Torres já desconfiava de algo. Ele fugiu de Brasília horas depois do pouso forçado da Major. Comandava um pequeno exército particular escondido sob uma fachada empresarial. Os arquivos de Helena também revelavam onde ficava o laboratório principal dessa organização. O tempo era escasso. Satélites mostravam movimentação intensa no local. Estavam destruindo provas, documentos e transportando algo perigoso em caminhões blindados. Rui autorizou a operação noturno, uma missão sem identificação para recuperar tudo antes que fosse tarde. E é claro, Helena pediu para liderar pessoalmente o esquadrão. Você não tem permissão para voltar ao campo, Helena, disse Rui. Preocupado, ela apenas respondeu. Foi no campo que tentaram me matar. É no campo que vou resolver isso. A missão partiu com 5 helicópteros e um grupo de elite treinado para infiltração urbana. Na calada da madrugada, eles pousaram próximo à zona industrial da fronteira. A fábrica parecia abandonada, mas os sensores térmicos mostravam mais de 40 pessoas armadas lá dentro. Helena e 2 soldados se infiltraram pelos túneis de esgoto sob o prédio. A tensão era tanta que até o respirar precisava ser calculado. Acima deles, Torres já preparava sua fuga em um avião particular. Ao emergirem dentro da fábrica, os soldados viram um cenário de horror. Jaulas com cobaias humanas, frascos com substâncias não identificadas e computadores ainda ligados. Helena fotografava tudo e transmitia ao vivo para a base via sinal criptografado. Enquanto isso, as outras equipes tomavam os andares superiores com precisão cirúrgica. De repente, tiros ecoaram pelos corredores. Torres descobrira a invasão. Ele ordenou o fechamento automático das portas de aço e a liberação de gás em algumas áreas. Mas Helena já previra esse tipo de armadilha e trazia máscaras especiais para todos. Mesmo acuada, sua mente ainda operava como um tabuleiro de xadrez. O tiroteio durou 12 minutos, mas pareceu uma eternidade. No fim, mais da metade dos homens de Torres estava detida ou abatida. Na sala central, Helena confrontou o almirante diante das câmeras da missão. Você traiu seu país por lucro e quase causou uma guerra global, ela disse. Torres, com cinismo, respondeu.
Você nunca entendeu como o poder realmente funciona. Antes que pudesse sacar sua arma, foi neutralizado com um disparo não letal. O local foi selado, e os dados apreendidos enviados direto ao Supremo Conselho Militar. Agora, a mídia e a nação saberiam de tudo, e ninguém poderia apagar essa verdade. Em Brasília, a notícia explodiu como dinamite em rede nacional. Major Helena Vasquez lidera a operação secreta que desmantela a conspiração militar, diziam os portais. Imagens do laboratório e das provas circularam pelo mundo. Manifestações começaram em várias cidades, pedindo justiça e punição exemplar aos traidores. Enquanto isso, Helena era mantida sob vigilância máxima, pois ainda corria risco. Torres seria julgado em um tribunal especial com transmissão aberta. Mas dentro da prisão, ele ainda tinha aliados tentando interferir, e uma nova ameaça surgia. Alguém de fora queria resgatar o almirante antes do julgamento. Drones de reconhecimento identificaram movimentações suspeitas em torno do presídio. Helena, mais uma vez, foi chamada a aconselhar a Força Tática. Ela sugeriu uma troca de local sigilosa e ativação da Força Branca Zero. Era um protocolo antigo, usado apenas em situações de traição interna. Na madrugada seguinte, Torres foi retirado em comboio secreto para uma base flutuante. Mas, mesmo esse plano fora comprometido, o comboio sofreu uma emboscada. Helena, que acompanhava de helicóptero, reagiu imediatamente ao ataque. Eles ainda têm espiões dentro do sistema, disse, mirando o líder da emboscada, com precisão. O combate durou apenas 5 minutos, mas revelou algo chocante. Entre os atacantes, havia soldados que haviam servido com Helena no passado. Foram recrutados com promessas de dinheiro, liberdade e poder. A traição doía mais do que os tiros recebidos, mas ela permaneceu firme, prendendo todos os sobreviventes, sem derramar uma lágrima. Torres, assustado, finalmente entendeu que não escaparia com vida se tentasse mais algo. Na base, Helena ordenou: a segurança agora será feita só com quem passou no Código Preto. Isso significava que só os testados sob tortura psicológica extrema poderiam atuar. Com o julgamento marcado para 3 dias depois, os olhos do mundo estavam voltados para o caso. Helena recusou entrevistas, homenagens ou qualquer reconhecimento até o fim. Ela sabia que mais nomes estavam por vir, e isso exigia silêncio e vigilância. No hospital militar, onde descansava entre uma missão e outra, escreveu cartas para famílias das vítimas da operação. Rui a visitou e disse: você reescreveu os livros de estratégia com isso. Ela apenas respondeu: não foi por glória, foi porque ninguém mais ousava fazer. Do lado do fora, veteranos da inteligência e soldados da ativa deixavam flores em seu nome, mas a guerra por justiça ainda não havia terminado. O julgamento do almirante Torres foi transmitido ao vivo, com segurança militar reforçada em todo o país. Os promotores apresentaram as provas reunidas por Helena. Gravações, transferências, testemunhos. Mas o que mais impactou o público foi o depoimento dela, feito com voz firme e olhos tranquilos. Ele não apenas traiu fardas, ele tentou silenciar a verdade com foguetes. Na sala, familiares de soldados mortos nas operações ilegais choravam em silêncio. O tribunal ouviu atentamente os detalhes da missão e da tentativa de apagá-la. Torres, ao ser confrontado com tudo, permaneceu em silêncio até o final. E quando o veredicto foi lido, prisão perpétua em isolamento, menos ninguém protestou. Helena recusou todas as medalhas que lhe ofereceram após o julgamento. Disse que os verdadeiros heróis foram os soldados que confiaram nela, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas o país não ficou em silêncio. Ela foi homenageada por veteranos e por civis de todas as partes. Cartas, faixas, até uma música foi composta em seu nome pelos cadetes da escola militar. O general Rui a chamou de ponte entre a coragem do passado e a urgência do futuro. Mesmo assim, Helena desapareceu das câmeras logo após o julgamento. Recolheu-se a uma pequena base, afastada nas montanhas, onde treinava novos agentes. Mas quem esteve lá, disse que ela jamais abandonou o olhar de alerta, menos como se a guerra não tivesse acabado. Meses depois, documentos secretos começaram a vazar para a imprensa internacional. Tratavam-se de acordos entre a corporação financiada por Torres e líderes de outros países. A conspiração tinha tentáculos globais. Helena havia cortado a cabeça da serpente, mas os braços ainda se moviam. O Conselho de Segurança Nacional a convocou novamente para liderar uma força internacional. Ela recusou o comando, mas sugeriu nomes de confiança para a missão. Se voltarmos a depender de um rosto só, seremos vulneráveis outra vez, disse. Ela passou então a operar como consultora fantasma, aparecendo apenas quando o risco era extremo. E foi assim que salvou outra base aliada de ser tomada por sabotadores internos. Meses depois, um dia, um jovem cadete chegou à base onde ela treinava,
trazia uma carta escrita por seu pai, um dos soldados salvos pela missão de Helena. Na carta dizia: "Se estiver lendo isso, é porque minha filha decidiu vestir a farda. Ensine-a como ensinou a mim." Helena leu em silêncio, depois olhou a jovem e disse: "Vamos começar do zero. Aqui, ninguém vive de sobrenome." A cadete sorriu e respondeu: "Foi exatamente isso que meu pai disse que você diria." Naquela tarde começaram o treinamento com exercícios de rastreamento e silêncio tático. A cada passo, Helena via uma centelha de futuro no olhar daquela garota, e percebeu que, apesar do tudo, ainda havia o que proteger. Enquanto isso, na cúpula da Segurança Internacional, começaram a investigar os aliados de Torres. Alguns nomes estavam infiltrados em governos e empresas multinacionais. A maleta que Helena salvara trazia acesso a servidores internacionais, com registros de operações encobertas. Cada dia revelava mais uma camada de corrupção e manipulação. Desses arquivos estavam protegidos por códigos que só ela sabia decifrar. Ela passou dias trancada, analisando linha por linha, sem margem para erro. Um erro, uma vírgula fora do lugar, e vidas seriam perdidas. E foi nessa solidão analítica que ela descobriu a maior revelação. Torres não era o líder original. Tusk, o verdadeiro arquiteto da conspiração, era um ex-director da Agência de Inteligência Internacional. Dado como morto há 5 anos, ele reapareceu em um arquivo de vídeo recente. Chamava-se Vitor, ou menos um mestre da desinformação e manipulação de dados. Aparentemente, ele usava Torres como peão, queimando-o para ocultar suas próprias equações. Com essa nova descoberta, Helena alertou o Comando Internacional e ativou o protocolo cego. Era a única operação com permissão total de sigilo, força letal e infiltração sem rastros. Ela aceitou liderar uma única missão Capture Home, onde quer que ele estivesse, mas ninguém sabia se voltaria. 2 meses depois, um helicóptero preto pousou no topo de uma montanha, ao norte da Escócia. Helena desceu, acompanhada de 3 agentes que confiavam cegamente nela. O local era um antigo observatório transformado em quartel privado de Home. Foram 11 minutos de silêncio antes do ataque e 7 minutos de confronto até o alvo ser rendido. Rome sorriu, mesmo algemado. "Você não venceu. Só atrasou o inevitável." Helena respondeu apenas: "Então espero viver o bastante para atrasar tudo mais um pouco." Ela deixou o local sem ferimentos, com a missão cumprida, e por escolha própria, sumiu do radar militar após entregar o prisioneiro. Muitos dizem que ela vive hoje em uma casa simples perto do mar. Outros acreditam que ela ainda atua em operações ocultas, sob codinomes diferentes. O que é certo é que em todas as academias militares do país, seu nome virou aula obrigatória. Estátuas foram erguidas, não para idolatria, mas para lembrar que coragem também é silêncio. As novas gerações aprendem com ela que não se trata apenas de vencer batalhas, mas de decidir quais valem a pena ser lutadas e por quê. Helena nunca procurou reconhecimento, mas sua história se espalhou como chama em dia de vento. E, mesmo os que tentaram apagá-la, hoje são citados como exemplo do que nunca se deve ser. Marcos, o tenente que ordenou o disparo no início, escreveu um livro anos depois. Chamou-se O Dia em que Atiramos no Nome Errado. Ele dedicou o prefácio a Helena, com palavras simples e sinceras. Nunca se esqueçam, o maior erro de um soldado é obedecer sem entender. O livro virou leitura obrigatória para oficiais, em treinamento, e a última página trazia uma mensagem manuscrita de Helena: "Errar é humano. Permanecer cego é escolha." Marcos se tornou um dos maiores defensores de transparência militar, e sempre que perguntado sobre Helena respondia: ela era o alerta no silêncio. Hoje, anos depois daquela interceptação, o mundo é mais atento e menos ingênuo. Tudo porque um helicóptero foi atacado, e o alvo era a mulher errada. Mas a reação dela mostrou que até os erros podem revelar verdades poderosas. A cada 28 de agosto, soldados deixam flores num antigo heliponto queimado pelo impacto. Ninguém fala, ninguém tira fotos. É apenas respeito silencioso. Um mural com o emblema da divisão fantasma está lá, com uma frase inscrita: "Interceptaram o helicóptero errado, e descobriram isso tarde demais." E Elite, para sempre viva, a história de quem nunca abaixou a cabeça, nem mesmo sob fogo cruzado.